Olá, pessoal! Na disciplina anterior, falamos um pouco sobre a estruturação da Libras, os parâmetros linguísticos e outras coisas. Agora, espero que já um pouco mais conhecedores da Libras e do universo surdo, possamos discutir mais profundamente sobre a língua e sobre como se dá a educação de surdos na atualidade. Como você já sabe, a língua de sinais é uma língua usada pela maioria dos surdos, possui uma legislação própria, onde cada país tem a sua língua de sinais. Nessa disciplina, iniciaremos discutindo na unidade 1 sobre educação de surdos, onde debateremos sobre a abordagem oralista, o bilinguismo e a escrita de sinais e também falaremos um pouco sobre o implante cloquear. É claro que durante as nossas discussões falaremos sobre surdez enquanto diferença e não como deficiência. Faremos algumas reflexões sobre o estudo da Libras na formação do professor e uma visão inclusiva da educação e qual é a função do intérprete dentro de sala de aula. Vamos iniciar falando um pouquinho sobre os métodos de ensino para alunos com surdez. Nós vimos na disciplina anterior que durante o decorrer dos séculos tem se proposto uma variedade de abordagens e métodos para a educação dos alunos com surdez. A maioria deles fundamenta-se em substituir a audição perdida por um outro canal sensorial, como a visão, o tato ou o aproveitamento desses restos da audição existentes. O mais problemático é acreditar que existe um único método para todas as crianças com surdez. Bom, para aquelas que têm resíduos auditivos, pode sim ser oferecido um acesso ao código da fala dentro de uma abordagem oral, diferentemente para aquelas que não têm razoável resíduo ou mesmo possuem grande dificuldade em desenvolver oralidade. A língua de sinais constitui-se na língua mais adequada para esse sujeito interagir com o meio. A querela existente entre os defensores dos diferentes métodos ou abordagens demonstra que há diferentes formas de enfrentar as consequências da surdez. O que nós precisamos ter em mente é o respeito a cada pessoa surda e a sua família. O professor, junto com os pais, deve explorar e buscar alternativas para cada aluno. No sentido de quê? De provocar o desenvolvimento pleno das potencialidades dessa criança, desse adolescente. Só depois, em conjunto, família, escola, sujeito surdo, que essa escolha deve ser feita. Vamos então para o slide 1. Trabalharemos as abordagens educativas na educação dos surdos, que são oralismo, comunicação total, bilinguismo e educação inclusiva. Nessa unidade, nós vamos falar um pouquinho sobre cada uma dessas abordagens. Nós vamos estar estudando o que é o oralismo, o que é a comunicação total, o que é o bilinguismo, como que a educação inclusiva foi instaurada a partir daí para trabalhar com o sujeito surdo. O oralismo é uma abordagem que visa a integração da criança surda na comunidade ouvinte, enfatizando a língua oral do país. O oralismo foi difundido em 1880, no Congresso de Milão. O Congresso de Milão foi um importante evento mundial sobre a educação de surdos. A partir desse congresso, os educadores passaram a adotar obrigatória e exclusivamente o oralismo. Nessa abordagem, é imposto aos alunos surdos a necessidade de se aprender a falar. Utilizavam-se severos métodos de fonoarticulação, treinamento de leitura labial e o acorrentamento das mãos desses surdos para que fosse impedida qualquer tentativa de sinalização. Porque eles acreditavam que o método oralista ajudaria no desenvolvimento cognitivo e linguístico do surdo, que seria fundamental para que esse surdo adquirisse a leitura e a escrita alfabéticas. Apesar de insatisfatório esse método, ele durou cerca de 100 anos e ainda hoje
tem quem defenda esse tipo de abordagem educativa para a educação dos surdos. A comunicação total, que foi um outro método adotado, como o próprio nome indica, não exclui técnicas e recursos para a estimulação auditiva, adaptação de aparelhos de amplificação sonora individual, leitura labial, oralização, leitura e escrita. Pelo contrário, prega uma completa liberdade na prática de quaisquer estratégias que permitam o resgate de comunicação, seja por meio da linguagem oral, de sinais, da datilologia ou pela combinação desses modos. Ciccone, 1990. A comunicação total surge a partir do questionamento da eficácia do oralismo. Apesar da proibição do uso de sinais, os aprendizes surdos continuavam se comunicando em língua de sinais no intervalo das aulas, quando estavam longe dos seus professores, nos grupos de surdos, né? E passaram ali, nesses pequenos grupos, a criar seu próprio sistema de sinais. Então, na década de 60, nos Estados Unidos, pesquisadores começaram, a partir daí, a analisar a língua de sinais e a legitimá-las como língua. Na década de 70, o oralismo sai de cena, cede lugar para a comunicação total, que propõe fazer uso de todo e qualquer método de comunicação, ou seja, sinais naturais, artificiais, palavras, símbolos, mímicas, figuras, para que a criança surda tivesse o máximo de estimulação e adquirisse uma linguagem. Essa metodologia resultou na criação de sistemas de sinais que têm como característica mais importante o fato de que a ordem da produção das palavras da língua falada da comunidade ouvinte seria produzido simultaneamente com a língua de sinais. Teve pontos positivos. As crianças surdas começaram a participar muito mais das conversas com professores, com familiares, de um modo que jamais anteriormente havia sido visto desde a adotação do oralismo puro. Mas também teve outros pontos, né, que a gente chama de negativo. Porque esse tipo de comunicação foi uma comunicação confusa. Existia muito esforço do surdo para se fazer entender e principalmente para entender o que estava sendo ensinado. E foi constatado que as habilidades de escrita dos alunos continuava abaixo do esperado. Então a gente pode perceber que dentro do oralismo, né, foi cobrado a fala o tempo todo, não surtiu efeito, e aí vem a comunicação total, que ele já começa a fazer um mesclado, né? Começa a mesclar fala com sinais, com símbolos, né? Faz uma mistura disso tudo ali para começar a ensinar para o surdo, para ver se tem algum reflexo, né? Alguma aprendizagem. No ponto positivo foi que a partir daí começaram a aceitar a língua de sinais, né? Que o surdo utilizasse a língua de sinais. Então, por mais que lá atrás, no oralismo, forçava o surdo a falar, o surdo ele continuava tendo o uso da língua de sinais. Quando ele estava junto com os seus pares surdos, quando eles estavam longe dos olhos dos ouvintes, né? Eles continuavam usando a língua de sinais. E por isso veio a comunicação total, né? Para poder fazer essa junção, tanto da língua oral quanto da língua falada. Só que, quando estava utilizando a língua de sinais ali nesse momento, era obedecido à estruturação da língua oral, que é diferente da língua de sinais. Vamos para o próximo slide sobre bilinguismo. O bilinguismo, né, a filosofia do bilinguismo, as línguas faladas e de sinais poderiam sim conviver lado a lado, mas não simultaneamente. No bilinguismo, o objetivo é levar o surdo a desenvolver habilidades em sua língua primária de sinais e secundária, a escrita,
Tais habilidades incluem compreender e sinalizar fluentemente a língua de sinais e ler e escrever fluentemente no idioma do país. Capovilla 2000. A escola bilíngue e bicultural fazia uma abordagem, bilíngue e buscava remover a atenção da fala e concentrar-se no sinal. O principal objetivo é que o surdo compreenda e sinalize fluentemente em sua língua de sinais e domine a escrita e a leitura do idioma da cultura em que está inserido. Nessa filosofia, a surdez não é vista como uma deficiência, e sim como uma diferença. No bilinguismo, o que a gente pode perceber é que eles deram mais valor à língua de sinais. Eles compreenderam que ali existia sim uma língua diferente da língua escrita ou da língua falada no país, no caso nosso, da língua portuguesa. Então, o que é o bilinguismo? É a convivência harmoniosa dessas duas línguas, em um mesmo espaço, mas não de forma simultânea. Ou seja, não tem como eu falar e sinalizar ao mesmo tempo, Se a gente for fazer isso, uma das duas línguas acaba sendo prejudicada, Ou eu vou falar utilizando uma forma errada da língua portuguesa, ou eu vou falar utilizando uma forma errada da língua de sinais, ou das duas línguas não vão estar coesas, Então, o bilinguismo dentro das escolas, a gente ouviu agora muito a escola bilíngue, é onde o surdo vai ter o direito de ter ali dentro da sala de aula, ser passado para ele o conteúdo, mas em língua de sinais. Então, ele vai ter ali um intérprete, ele vai ter ali um professor que sabe Libras, ele vai ter ali o conhecimento sendo passado através da língua de sinais. E ele vai estar utilizando a forma escrita da língua portuguesa, A própria lei já diz, a gente estudou na unidade, na disciplina Libras 1, A lei coloca que a forma escrita da língua portuguesa, a forma sinalizada da língua de sinais não sobrepõe a forma escrita da língua portuguesa. Ou seja, ele tem que saber ler e escrever dentro da língua do seu país, E aí ele vai receber o ensinamento, os conhecimentos, a disciplina, ele vai ter contato com o mundo, ele vai interagir com o mundo através da sua língua, que é a língua de sinais. Com isso, surge a educação inclusiva. O que é a educação inclusiva? Ela consiste em incluir os alunos surdos em uma escola regular de ouvintes, dando a esses o suporte do tradutor-intérprete e salas de apoio no contraturno. A educação inclusiva, tão falada hoje, consiste em pegar esses alunos surdos e levar eles para dentro da sala de aula com os alunos ouvintes. Ali nesse espaço, ele vai ter um professor que saiba Libras, ele vai ter ali nesse espaço um intérprete da língua de sinais, Esse intérprete, ele vai estar o tempo todo assessorando na comunicação com professor, aluno, aluno, professor, Então, ele vai estar sendo essa ponte de comunicação. A educação inclusiva, ela veio muito de contra ao que algumas comunidades surdas, acreditam. Porque a comunidade surda acredita em uma inclusão onde, ali dentro daquele espaço, vão ter surdos. E eles vão se comunicar o tempo todo com a língua de sinais. A primeira língua, a língua utilizada e a língua dominante daquele espaço deveria ser a língua de sinais. E aí, em um outro momento, no horário de recreio, no horário do lanche, eles estariam interagindo com o restante
dos alunos, ouvintes, né? Então, é uma luta do surdo para que essa educação inclusiva seja dessa forma, porque cultura, conhecimento, o dia a dia, a troca que a gente tem durante o dia a dia, em uma conversa com um e com outro, muitas vezes se dá, né, em momentos não formais, em momentos de interação mesmo ali nesse espaço. E o que não, nesse formato de intérprete, professor dentro de uma sala de aula, muitas vezes ele tem 1 ou 2 só alunos surdos, essa interação não flui com naturalidade. Ela sempre flui utilizando ali o suporte do intérprete, né? Mas a gente tem que acreditar que já foi um grande avanço, né? A gente ter dentro de sala de aula intérprete de Libras, capacitação para alguns professores, apesar não é essa realidade em todos os lugares, né? Mas pelo menos a gente já tem garantido por lei, a gente já estudou sobre isso. Então, se tem um surdo, ele tem direito a ter um intérprete nesse espaço. Intérprete de língua de sinais da inclusão, tradutor ou professor? O intérprete de Libras tem a função de ser o canal comunicativo entre o aluno surdo, o professor, colegas, equipe escolar. Seu papel em sala de aula é servir como tradutor entre pessoas que compartilham línguas e culturas diferentes. Nesse momento, né, o professor ele vai estar dentro de sala de aula, né? E esse espaço que até então ali era ocupado só pelo professor, ele passa a ter um parceiro, né? Passa a ter ali do lado dele o intérprete. Quem é esse intérprete? Qual o papel desse intérprete? Qual a função desse intérprete em relação a esse sujeito surdo, né? Quais as obrigações que esse intérprete tem dentro de sala de aula? Muitos de vocês vão ser professores, vão estar na frente de uma turma e vai se deparar com essa cena. Vai se deparar onde é o seu papel, qual é o seu papel, qual é a função desse intérprete. O professor, que fique bem claro para todos nós, o professor é quem é o dono da sala, vamos dizer assim. Ele é o responsável por aquele conteúdo, ele é o responsável por avaliar, por ensinar aqueles alunos, surdos e ouvintes. Muitas vezes as pessoas acreditam que não, o intérprete é o professor do surdo e o professor ouvinte são os professores dos demais alunos, né? Na verdade, como eu já havia dito, o intérprete é um canal de comunicação. Ele vai fazer essa mediação entre professor, aluno, né? Ele vai estar ali para poder servir de suporte de comunicação. Ah, mas então ele só vai chegar dentro de sala de aula, o professor vai estar lá falando e ele vai sinalizar e vai embora, né? Ele pode ter um papel também de parceiro desse professor. Tem que ser estabelecida uma parceria entre professor e intérprete. Por quê? A maioria dos intérpretes, né, eles têm uma formação específica em letras libras, na educação ou qualquer outra formação. E ele tá ali o tempo todo, entra um professor de matemática, entra um professor de português, geografia, história. E esse intérprete, ele não tem domínio sobre todos esses conteúdos. O ideal seria isso, um intérprete para cada tipo de conteúdo, mas não é o real. Então, quem domina esse conteúdo é o professor. O intérprete, ele tem que dominar a língua escrita, a língua portuguesa e a língua de sinais. Então, ele sempre vai precisar dessa parceria desse professor. Como? Geralmente, o professor, ele vai fazer seu plano de aula, vai se organizar, né? Então, seria interessante que você, enquanto professor, desse alguns feedbacks para esse intérprete. Olha, fulano, na próxima aula a gente vai estar trabalhando com isso e isso. Eu tô pretendendo utilizar esse filme, tô pretendendo utilizar esses slides, o assunto vai ser sobre isso. Já dá uma visão antecipada para esse intérprete do que vai ser a sua aula.
Porque ele já pode também se organizar. Como? Alguns sinais desconhecidos, né? Vamos supor que a gente vai lá, tá falando sobre célula. E esse intérprete, nesse momento, não sabe qual o sinal de célula. Então, ele vai ter um tempo anterior, né, para poder pesquisar esses sinais, para poder dar uma lida nessa matéria, para ele se interagir um pouco do assunto, para que ele não chegue dentro de sala de aula tão despreparado, né? Então, antes da aula, ele já pode estabelecer alguns sinais com esse aluno surdo, né? Olha, o sinal de célula é esse, o sinal de corrente sanguínea, e aí ele vai estar, né, trocando uma ideia ali também. Por quê? Porque ele já recebeu o feedback antes de você, professor, né? Então, esse intérprete, ele vai estar muito mais seguro para estar interpretando aquela aula. E dentro de sala de aula, é um ambiente tranquilo, de relacionamento tranquilo, vamos dizer assim, que se caso você, enquanto professor, estiver muito acelerado no momento que estiver explicando a matéria, ele vai poder falar assim, professor, fala só um pouco mais devagar para que eu possa te acompanhar, ou volta naquele assunto assim, será que você podia explicar melhor sobre isso? Eu não consegui te acompanhar nesse momento aqui. Muitas vezes o intérprete vai ter que buscar, além do que ele está interpretando, ele vai ter que buscar um outro recurso. Vamos supor que o professor fale ali de um filme, né? E aí ele começa a falar de um filme e todo mundo assistiu aquele filme. Muitas vezes aquele aluno surdo, por ser surdo, ele não teve oportunidade de assistir aquele filme. Ele não sabe de qual filme que é. Então o intérprete vai ter que pedir ele um tempinho ali para ele poder situar esse aluno dentro daquele assunto para que depois continue a aula. Então essa parceria dentro de sala de aula, professor e intérprete é muito importante. O intérprete, ele tem que estar sempre numa posição que ele tem que ser visto por esse aluno, né? E como ele tem, o aluno surdo, ele tem que ter o professor e o intérprete no mesmo campo de visão. Então, se o professor, ele costuma caminhar pela sala enquanto está explicando a matéria, para o intérprete já fica difícil, porque o intérprete está aqui, o professor está caminhando, né? E aí sai do campo de visão do surdo. Então, muitas vezes você vai ver intérprete, o professor caminhando e o intérprete indo atrás, para que ele fique dentro do mesmo campo de visão. E o aluno, ele precisa ver também o jeito que o professor, né, tá falando. O corpo também fala. Então, vamos supor que é um professor que faz uma piada, né, faz uma brincadeira ali com alguma coisa, mas a voz continua sendo a mesma. Então, se está longe do campo de visão do intérprete e do surdo, o intérprete vai sinalizar, ele não está vendo a figura do professor, ele vai sinalizar o que ele está ouvindo e depois só vai ver a risada geral. E tanto o intérprete quanto o surdo vão ficar perdidos. Falar, o que aconteceu aqui, né? Porque o professor pode ter feito uma careta, uma brincadeira e tal, que foi corporal e que nem o sujeito surdo e nem o intérprete conseguiu perceber pela distância. Então é interessante que você, enquanto professor, dentro de sala de aula, preocupe-se também com a questão de ter o intérprete ao seu lado. Outra coisa também que a gente tem que ter muito cuidado dentro de sala de aula. Você tá ali dando aula, explicando a matéria e tal, e tá escrevendo e explicando a matéria ao mesmo tempo. Então, o aluno ouvinte, ele dá conta de escrever, né, e ouvir a sua explicação. O aluno surdo, o canal de comunicação dele é a visão. Então, não tem como ele olhar para o intérprete, porque o intérprete está interpretando aquilo que o professor está falando, e olhar para o quadro e para o caderno para escrever. Então, se você tem um aluno surdo dentro da sua sala de aula, qual que vai ser a sua postura nesse momento? Passa todo o conteúdo no quadro, e depois você vai explicar. Vai tomar um pouco mais do seu tempo, um pouco mais do tempo da sua aula? Vai. Só que é importantíssimo,
Porque, como eu falei, ele não vai ter como. Ou ele vai prestar atenção no que o intérprete está sinalizando, ou ele vai escrever. E aí, daqui a pouco, o professor apaga tudo e ele vai ficar perdido nesse momento. Outra dica também muito importante para os professores. Você está dando aula? Como eu já disse, a gente costuma ficar passando. E muitas vezes o intérprete está aqui e você fica passando na frente desse intérprete na hora de explicar e tal, na hora de dar sua aula. Então vocês entendam que toda vez que um passa na frente do intérprete, cortou o canal de comunicação. É a mesma coisa para a gente ouvinte, tem alguém falando e aí se liga um rádio naquela hora ou alguém fala mais alto, né? Então você perde aquele canal de comunicação porque aconteceu um ruído na comunicação, né? A gente chama também de ruído, mesmo sendo a questão visual. Então aconteceu um ruído na comunicação. E o surdo, aquele momento ali vai ser cortado. É como se a gente estivesse com o áudio, escutando um telefone, por exemplo, e a ligação está muito ruim se escutasse só partes da palavra. Você não consegue compreender. Então, nesse momento que está o intérprete e que está o surdo, coloque esse surdo dentro de sala de aula em um local onde não vai ter muita passagem na frente dele, né? Onde ele não vai se perder muito ali com alguém transitando na sua frente, igual tipo colocar ele na frente de uma porta. Toda hora tem um entrando e saindo, né? Então evitar tanto passar ali como colocar ele nesses espaços. É claro que o próprio intérprete também, ele já vai estar dando essas dicas pro professor. Professor, olha, então a gente vai ficar desse lado aqui, né? A questão do ficar de frente à janela, né? Então, tá toda a luz aqui e o surdo tá aqui olhando para você. Ele tem que olhar para você o tempo todo. Então, se ele tá olhando para aquilo ali, para aquele intérprete, na frente daquela janela, com aquela luz toda voltada pro olho dele, vai chegar uma hora que ele não vai dar conta mais, né? Então, tem toda uma questão, né? Tem toda um funcionamento, né? Desse sujeito intérprete e desse sujeito surdo dentro de sala de aula. Então, vocês vão estar percebendo que o intérprete dentro de sala de aula, o que vai acontecer? Ele vai estar sempre com uma roupa mais neutra, né? Mais lisa, sem muitos adereços, sem muitos anéis, brincos que chamem atenção, né? É uma roupa, se a pessoa tiver uma pele mais clara, ela vai estar com uma roupa mais escura. Se a pessoa tiver a pele mais escura, ela vai estar com uma roupa mais clara. Para quê? Para contrastar, para que esse aluno consiga enxergar bem os sinais. Então, se o intérprete ele chega lá dentro de sala de aula com brincos, com anéis, com decote, isso tudo também a gente chama de ruído de comunicação, que vai tirar o foco da língua de sinais e trazer para outro foco que não é a língua de sinais, né? Então o surdo, ele pode perder ali, nesse momento, a comunicação por causa, né, desses detalhes. Então, se vocês, né, vão perceber dentro de sala de aula o intérprete ali nessa parceria, vocês têm que saber também que a função de ensinar, de saber se esse aluno está aprendendo ou não, é sua enquanto professor. O intérprete, ele pode te dar direcionamentos, né? Ele pode te auxiliar em algumas coisas, mas não é ele que vai avaliar esse aluno. Não é ele que vai preparar o conteúdo para ser passado para esse aluno. Essa responsabilidade é sua. O intérprete, ele não vai conseguir deter todo o conhecimento que você, enquanto professor, detém. Então, na hora de avaliar, preocupe-se se aquela avaliação que você está trabalhando com o seu aluno está condizente com as aulas que você deu. Então, se você usava um tipo de enunciado nos exercícios, é interessante que esses enunciados venham também para as avaliações, para que na hora que o surdo
possa ler aquele enunciado, ele possa reportar ao que foi aprendido. A nossa língua portuguesa tem uma variedade muito grande de palavras, né? E de palavras sinônimas. Para o surdo adquirir esse conhecimento de todas essas palavras é muito difícil. Muito difícil. Por quê? Porque ele tem que ter contato visual com a palavra. Muitas vezes o surdo vai ver ali, ó, intérprete, vai saber até falar, mas ele não vai saber o significado. Porque aquela palavra ali tem um significado e a gente aprende o tempo inteiro, porque na hora que você está falando, você está aprendendo. Na hora que você está ouvindo, você está aprendendo. Em qualquer espaço você está aprendendo. O surdo, se não for utilizando a língua de sinais, se não for escrevendo, ele não vai estar conseguindo assimilar esse mundo de coisas que a gente consegue assimilar, né? Então, uma conversa que a gente tem ali dentro da sala, uma conversa que você tem na sua casa, isso tudo está passando conhecimento e o surdo, infelizmente, é privado disso. Então, a leitura dele fica muito restrita àquelas palavras que ele já teve contato visual com elas. Então, nesse momento, tente usar os mesmos enunciados, as mesmas palavras, para que o surdo possa realmente compreender qual é aquela pergunta que está sendo feita, qual é aquele conteúdo que está sendo trabalhado. Bom, tem muitas outras coisas, né, que durante o dia a dia, o seu contato ali dentro de sala de aula com o surdo e com o intérprete, a gente vai adquirindo, né? O mais importante é você saber que aquele aluno, ele tem condições de aprender como qualquer outro aluno, ele tem uma língua que vai dar suporte para qualquer conhecimento, qualquer conceito que você queira passar, e ele vai dar conta, sim, de desenvolver como qualquer aluno ouvinte. Então, nessa unidade, basicamente, o que a gente tem para estudar é isso. Voltem lá na sala, dê uma lida no caderno didático, em todo o material que eu deixei lá para vocês, né? Entrem nos fóruns, vamos discutir um pouquinho mais sobre essas questões. Vamos ali lançar ideias, opiniões, contradizer, né? Vamos usar o nosso fórum como um momento realmente de debate e de aprendizagem. Então, até lá e vamos para a unidade 2.